o cliente não gostou do projeto, e aí? Então é um assunto espinhoso e hoje eu vou conversar alguns caminhos, né, algumas ideias, como que a gente pode proceder. Então, a primeira, eu não vou nem contar como vou contar como uma prevenção, né? O que eu acho interessante? A gente sentar e conversar com o cliente na hora do projeto. Porque às vezes a gente chega cheio de ideias, apresenta aquele projeto, apresenta o 3D e tal, e o cliente ele é só receptivo, ele está ali olhando, ele não tem um envolvimento às vezes com aquele. É difícil às vezes você trazer. Tem clientes que são super envolvidos e tem alguns clientes que simplesmente estão aprovando, está tudo certo, e depois, no final, você tem uma surpresa que não é exatamente isso, que ele tinha uma outra ideia. Então, essa comunicação é muito importante ser trabalhada, explorada, e a gente tem que puxar isso do cliente, a gente tem que entender muito bem esse cliente. Mesmo que ele não dê abertura para isso, a gente tem que, acho que, como uma prevenção para não ter esse tipo de problema futuro. Então, realmente só colocar um projeto aprovado para execução quando ele realmente estiver muito maduro, né? Eu sei que a gente tem tem que correr com prazo de obra, custos, tudo isso, mas esse processo de amadurecimento, ele é muito importante para que não ocorra problema depois. Eu acho que o principal tipo de problema, obra a gente sabe que vai dar problema, né? Eu acho que cabe a nós gerenciar esses problemas para isso não chegar até o cliente, e quando pode até chegar, mas já resolvido ou com a solução já encaminhada. Eu acho que isso que é importante. E acho que, 50% dos problemas, realmente o cliente tem razão em reclamar, porque ocorrem muitos problemas durante uma obra, a gente depende de mão de obra e depende dos fornecedores. E os fornecedores, a gente sabe que ocorre esse tipo de problema. Então, acho que cabe ao arquiteto fazer essa cobrança, esse gerenciamento. É muito importante você ter... a gente não pode dizer que o problema não vai ocorrer. O problema vai ocorrer. O que a gente tem que solucionar o problema. E a gente tem que ter essa abertura com esse fornecedor para solucionar o problema. Isso independe se o fornecedor é grande ou se o fornecedor é pequeno. Eu acho que tem que ter uma horizontalidade. A gente tem que ser importante para aquele fornecedor, não só importante, mas assim, ser atendido. Então, na hora de vender, você tem lojas maravilhosas que fazem demonstração, leva tudo, o vendedor super bacana, o showroom é lindo e tal. E aí, quando você tem um problema, que você precisa trocar um piso, que manchou, rachou, aí, não, você vai ligar no saque, 5 dias úteis, o protocolo, não sei o quê. Então, assim, não dá, né? Tem um monte de fornecedor, a gente tem que desenvolver os fornecedores que são parceiros, que quando a gente tem um problema, a gente consegue resolver para não passar isso para o cliente. Então, eu acho que assim, a gente não tem que ficar pondo o cliente em cópia naquele fight. A gente tem que fazer o fight aqui no bastidor e depois já leva a solução pronta. Isso, então, até aí, eu acho que assim, a gente já consegue resolver muitos problemas. A grande maioria dos problemas, se você cobrar o fornecedor, ligar muitas das vezes, porque às vezes o e-mail, a mensagem no WhatsApp, ela não... Falando com a pessoa, você consegue desenvolver mais, você consegue já resolver o problema mais rápido, porque aí ela vai colocar uma questão, entender também as dificuldades daquele fornecedor, como que dá para contornar isso. Enfim, ponto 1. Tentar resolver direto com o fornecedor antes de chegar no cliente, ou se chegar no cliente, dar continuidade com esse fornecedor. Segundo ponto aqui. Quando ocorre um erro de projeto, né? Foi um erro de projeto, está tudo certo e realmente ocorreu um erro de projeto. Eu acho que a gente tem que entender que um escritório de arquitetura é uma empresa como outra qualquer. E eu vendo o comércio, e a gente sabe que no comércio a gente tem uma taxa de saque, a gente tem uma taxa de devolução. Por maior que seja a qualidade do produto ou do serviço, você tem problemas no meio desse caminho. Você tem um lote que não dá certo, você tem alguma coisa. Então, eu acho que a gente, quanto empresário, deve pensar que existe uma taxa de retorno e avaliar isso, né? Porque você está trabalhando geralmente com alto padrão, você precisa ter um nível de atendimento, um nível de satisfação, isso é super importante, é aí que você ganha o cliente. Quando você realmente fez algo errado e se propõe a corrigir aquilo. E avaliando,
Eu acho que assim, uma taxa de saque razoável, aí depende muito do segmento. Quando a gente fala de comércio, é de 1 a 2% até 5%. No história de arquitetura, que você não vai ter um volume tão grande de projetos, é difícil você falar em uma taxa de retorno, uma taxa de satisfação. Mas lógico que tem que ser baixa. Mas eu acho que algo que é viável de se reparar, que se você considerar o custo total daquela obra, daquele projeto, e você ter um investimento pequeno, que você tire mesmo do seu bolso para reparar aquilo, é super legal. Você traz aquele cliente para o teu lado, você ganha aquele cliente, ele fala, é uma postura bacana quando a gente compra você ter isso. E de onde a gente tira esses, sei lá, vamos pôr até 5%, né? Deixar em uma reserva. No preço. Quando você dá o preço do projeto, ou que você conta com as coisas que podem agregar naquele projeto, quando você faz aquele teu preço, você coloca isso como custo. É um detrator de preço lá. Você não tem um custo do escritório, todos os custos fixos, tal. Você coloca um custo de saque. É importante isso, é um prejuízo programado, é um seguro. E aí você, quando tem uma situação dessa, você tem uma postura bacana, uma postura receptiva, uma postura aberta, está programado, isso é legal. Inclusive, quando você não tem o respaldo do teu fornecedor, o que é muito chato, que eu acho que aí tem que trocar de fornecedor. O fornecedor que fez a bobagem, você ficou com abacaxi. Se é uma coisa que é contornável, que você pode contornar dessa forma, eu acho legal, entendeu? Eu que indiquei esse fornecedor, realmente o fornecedor pisou na bola, nós vamos resolver isso. Eu acho isso bacana, se tiver dentro dessa conta. Lógico que se for uma coisa que a conta não fechar, não tem como, né? Aí teria que o cliente ver direto com o fornecedor. Segunda dica, né? Terceira dica, vender novamente o projeto. Isso é uma coisa mais pontual, mas às vezes o que acontece? Você tem lá um caso que a pessoa super comprou o projeto, está super envolvida, a obra está saindo, aí chega uma pessoa externa, uma mãe, uma amiga, alguém, fala, não, isso aí não tá bom, isso aí tá feio, XYZ, e aí dá aquele mal-estar, né? Então eu brinco assim, eu lembro de uma vez uma amiga que chegou de Nova York, que falou que o revestimento não estava, que era brega, que não sei o quê. Eu acho que a gente tem que aí entrar num pouco de psicologia. A gente tem que ir na do cliente, tem que entender a do cliente, ter empatia, se colocar no lugar daquele cliente para poder conseguir resolver isso. Então eu acho que a ideia é, vamos conhecer essa pessoa, vamos entender. Então se a pessoa está agregando ao projeto, vamos conversar com ela, vamos entender o que ela tem para trazer, se de repente alguma coisa válida também. E eu acredito muito na técnica, porque nós somos profissionais. Você, quando especifica um produto, aquele produto tem características técnicas de uso, de durabilidade, com o conceito que foi usado para chegar naquele resultado. E quando você apresenta tudo isso de uma forma sólida, de uma forma bem visualmente bonita, você vende o projeto e você tem que vender de novo esse projeto para essa pessoa que está externa ali naquele processo, ou vender novamente esse projeto para esse cliente para resolver um saque. É para resolver um saque, é tirar um dia, ir lá e vender novamente esse projeto. Às vezes só isso você já consegue resolver esse saque. Às vezes é a pessoa acreditar naquele projeto que está sendo feito, o projeto não tem problema nenhum, os produtos estão perfeitos, está tudo certo. E aí existe esse conflito. E é muito complicado que a gente tem que correr pra caramba, tem uma série de dificuldades na obra para gerir, no escritório e tudo isso, e ainda ter esses elementos externos. Mas eu acho que o segredo está em comprar, falar assim, não, vamos ver, vamos melhorar, vamos fazer, quero saber e tal, e tentar virar esse jogo, né, se for o caso. A quarta forma de resolver um saque, ou um problema numa obra, é uma coisa um pouco mais complicada, que eu acho que é uma questão de ego do cliente, né? Tem o cliente alto padrão, ele tem muita necessidade de se sentir importante, se sentir exclusivo, um atendimento prime, tudo isso.
Então, às vezes, é só isso que ele quer. Ele só quer falar, não, tá certíssimo, sua ideia é fantástica, realmente, e o cara tá ali, já tá dentro do projeto, não tem problema nenhum no projeto, é só uma satisfação. Eu acho que assim, quando o cliente liga, e aí eu vou contar um caso engraçado de uma moça que eu trabalhava numa loja com ela, que eu aprendi muito com ela, assim, é exatamente o oposto. Ela era super tranquila, uma pessoa muito amável, muito legal. E o que ela fazia? Então, por exemplo, o cliente ligava lá, berrando, lembro de uma situação que estragou um sofá caríssimo, o rapaz foi instalar lá e danificou, o cara ainda não tinha nem mudado, danificou o sofá, né, ao instalar a peça, e aí o cara ligou. E ela, na maior calma, ela falou, mas estragou o sofá? Oxi, não acredito, mas é. E o cliente berrando do outro lado. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter empatia, né? Se colocar no lugar daquela pessoa que teve aquela peça danificada, mas a gente não pode entrar naquela tensão. Você não pode... Porque eu sou italiano, descendente italiano, paulista, eu sou mais nervoso e tal, então é até um trabalho, eu estou fazendo um vídeo como não fazer e eu sou exatamente o contrário, mas eu acho que é importante a gente se ligar nisso, a gente tem que ter uma calma, né? Não ficar alheio ao problema, não, o problema é teu, não tem nada a ver com isso, não, a gente tem que ter esse olhar mais generoso, mas não ficar nervoso, né? Ficar calmo. Porque o que eu aprendi com ela? O cliente, ele vai a 1000 por hora. Tá lá, tá. Depois de um tempo, ele cansa, porque cansa você ficar num estresse muito alto. E aí, nesse momento que o cliente cansa, você tem que ter muita paciência para fazer isso, né? Aguentar xingamentos, todo esse tipo de coisa. Depois que o cliente cansou, aí você consegue chegar num ponto em comum, consegue resolver efetivamente esse problema. Tá? Então, esse tempo e essa paciência nesse primeiro momento e não ficar nervoso é muito importante. Isso ajuda muito nesse processo, ter esse controle. Agora, tem todos os casos, né? Então, assim, tem essa história do cliente que precisa ter esse atendimento especial. Então, resumindo, eu acho que é importante você ter essa tranquilidade, ter esse atendimento bem atencioso e tal, que isso ajuda muito. E só isso, só com um atendimento, você consegue resolver uma quantidade enorme de saques. Às vezes não é nem... Você tem que fazer alguma coisa, só ter um atendimento bom já consegue resolver muito do saque. E com essas técnicas a gente pode melhorar isso, a gente está sempre aprendendo, sempre melhorando. Um pouquinho de paciência, um pouquinho de humildade, de se colocar no lugar das pessoas mesmo, de verdade, entender qual que é o problema daquela pessoa ali do outro lado, dá para resolver muita coisa. Agora, de forma prática, a gente tem dois tipos de problemas. Um que é um problema real, que realmente deu um problema na obra, né? E tem outro que é um problema com o cliente. O cliente não está satisfeito com a obra, mas a obra está 100%. Então a gente tem que dividir essas duas coisas. Se o problema é da obra, né? E também vai uma autoanálise. A gente tem que ter bom senso também. Não adianta puxar a corda para o teu lado. O negócio está realmente errado. Se está errado, vamos corrigir. Vamos fazer com que aquilo fique certo. É o correto. Agora, no caso do cliente colocar isso, né, um problema psicológico lá do cliente que não está feliz, o negócio está tudo certo. Eu acho que esses recursos ajudam a resolver. Mas ajudam, porque tem uma pequena porcentagem lá de clientes que não vai. Não adianta, você pode ter a maior paciência do mundo, trocar 200 mil vezes. Tem cliente que quer se aproveitar de situações, né? É uma minoria, mas existe clientes que sempre querem ter uma vantagem. O cara lá é um grande empresário e tal, e ele sempre quer ter onde que ele consegue ter alguma vantagem. Ou clientes que são satisfeitos, enfim, o ser humano é muito complexo para a gente resumir aqui. Então agora eu vou falar da quinta saída que nós temos, que são os instrumentos legais. Eu acho que isso é a última hipótese que a gente tem que chegar. 99% dos saques e dos problemas podem ser resolvidos de forma muito mais inteligente, muito mais rápida, muito mais
porque no saque é a grande chance de você converter um cliente, de você trazer o cliente para o teu lado, de você resolver esse problema. Eu acho que o saque é uma oportunidade muito legal e não vejo como problema, eu vejo como um processo. Agora, tem aqueles casos de clientes que... Então, é complexo, né? Tem pessoas que querem ter vantagens absolutamente em tudo, sempre. Pessoas que têm uma insatisfação com a vida. O ser humano é muito complexo para a gente dizer qual que é o problema, mas tem um tipo de caso que você pode tentar as quatro, você pode ter as quatro caminhos aqui que eu falei, você pode ter a maior paciência do mundo, você pode trocar 200 mil vezes, você não vai solucionar o problema. E aí eu acho que cabe essa caminho 5 aí, que são os instrumentos legais, que é o seguinte: o projeto está aprovado, né? Então você tem que ter essa aprovação formal do projeto. Foi lá, pede um e-mail aprovando, uma assinatura. Um advogado pode instruir muito melhor do que eu aqui como é que a gente consegue amarrar isso, mas a gente tem como amarrar isso, porque o projeto foi aprovado para execução. O que está executado está de acordo com o projeto. Então, se não está do gosto, se não, eu sinto muito. É lógico que isso é o último caso. Eu acho que a gente tem que entender, tem que tentar resolver, né? A lei diz isso, a lei não se discute, a lei se cumpre. Mas eu acho que tem formas muito mais inteligentes. Isso é num último caso, isso é num cliente que não dá. Por isso que eu vim com a camisa de abacaxi. Quando dá abacaxi, eu falei, essa camisa tá certa para gravar esse vídeo. E espero que não tenham problemas, que os clientes adorem os projetos, que seja só alegria, só sucesso, e que se tiver alguma coisa que a gente consiga, com essas dicas, ajudar, né, de alguma forma. Se tem algum caso bom, algum cliente sem noção pra gente dar risada, escreve aqui embaixo, que essas histórias são ótimas. Soluções, porque essas soluções, tem muitos caminhos que a gente pode pensar, né? Não é tão complicado isso. Tem técnica, tem ideias que podem nos ajudar. Escreve aqui embaixo se tiver alguma coisa. Não esquece de clicar aqui no joinha para me ajudar, por favor. Aqui na lâmpadazinha para se inscrever no canal se não é inscrito. Muito obrigado de verdade e tchau, tchau.